pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Direito Matinal. Eu sou a Milena Hack e hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do canal Conversas de Direito. Eu sou Daiane Lema e hoje o nosso convidado especial é o João Augusto. O João vai falar de como é estagiar no Ministério Público. Oi, João, tudo bem? Bem-vindo ao canal Direito Matinal. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Oi, João, tudo bem? Boa noite, Daiane. Boa noite, Milena. Eu agradeço o convite que vocês me deram. Estou muito feliz em estar aqui. Então, vamos lá. Então, conta um pouquinho pra gente como foi o início, a preparação para o teu estágio no Ministério Público. Bom, antes de entrar no Ministério Público, eu fiz um estágio de 6 meses, mais ou menos, no escritório de advocacia. E daí, depois disso, eu fiz um estágio de 1 semana e meia na prefeitura, que foi no período em que eu fui chamado para ir para o fórum, que é em Indaial, onde eu trabalhei por 1 ano e 5 meses no cartório criminal, que dali eu aprendi mais ou menos o que era o processo mesmo, que até ali eu não tinha muita noção, a gente mexia pouco com o processo, eu mexi pouco com o processo nos outros estágios, e ali eu comecei a ter a prática forense mesmo, de pegar o processo, analisar tanto físico quanto digital, e depois dali eu fui chamado para o Ministério Público, onde eu estou trabalhando atualmente, que é na 14ª Promotoria de Justiça de Blumenau. E lá a gente cuida basicamente da moralidade administrativa, ou seja, dos atos de improbidade administrativa que são cometidos por gestores, servidores públicos. Ou seja, se o servidor ou gestor, quem seja que esteja envolvido com o público, ou até mesmo particulares, se envolver em algum ato ilícito, seja utilizar patrimônio público para proveito próprio ou desvio de verba, essas coisas envolvidas com os escândalos de corrupção que a gente vê muito na TV, isso que a gente pega só que dentro do âmbito municipal do município de Blumenau. Então lá o que a gente faz? A gente recebe, vamos fazer, por exemplo, como seria o início de uma ação civil pública de um ato de improbidade administrativa. A gente recebe a denúncia por meio de uma notícia de fato. Isso tudo é extrajudicial, não está nada judicializado. É como se recebesse É como se a gente fosse fazer uma denúncia, por exemplo, para a delegacia. Não chega no judiciário ainda. A gente vai lá, recebe a notícia de fato, a gente analisa ela, vê se ela tem elementos suficientes para gerar uma investigação. Porque então, a gente lá no Ministério Público, a gente inicia com a notícia de fato, que ela é regulamentada pelo ato 395 de 2018, do Procurador-Geral da Justiça, em que nela todas as disposições de como deve proceder o andamento da notícia de fato, bem como ela serve para o procedimento preparatório, que todas as disposições aplicadas nela tem um artigo ali no meio que fala, serve para o procedimento preparatório no que lhe couber, e para o inquérito civil ela também regula o que deve ser feito para dar o andamento e não gerar nenhuma nulidade futura. Preenchido esses requisitos, a gente oficia o órgão que está sendo denunciado. Por exemplo, a prefeitura, a gente vai lá, manda um ofício para o prefeito ou para a secretaria que está sendo o alvo da investigação e apura os fatos. Eles respondem a gente e conforme a resposta a gente vê. Se a gente percebe que realmente está tudo certo por meio da documentação, a gente arquiva a denúncia e ela fica sujeita à homologação do Procurador de Justiça. A gente caminha para o Procurador e ele homologa, no caso em Florianópolis. E se a gente percebe que ainda assim ficou alguma obscuridade, alguma coisa que não está bem claro, a gente vai lá, avança para o procedimento preparatório, que esse é opcional. Tem promotor que gosta de fazer, tem outros que não. Ali na promotoria normalmente a gente faz, que é mais um prazo, é mais um procedimento para investigar, onde a gente faz basicamente o que a gente fez na notícia de fato, de oficiar, buscar prova, para poder responder as nossas perguntas se tem ou não alguma coisa errada naquele processo.
Feito isso, se realmente não teve, arquiva mesmo os procedimentos, ou se não, a gente daí sobe para o inquérito civil. Aí o inquérito, a pessoa vir lá dar o depoimento, a gente consegue ter mais força e gerar mais sustentação para a futura ação civil pública. Feito todo esse processo, seja a gente pode pedir ali auxílio para os órgãos do Ministério Público, que o Ministério Público tem várias centrais de apoio, assim, seja da moralidade, seja do crime. Então, eles auxiliam a gente nesses serviços. Então, a partir desses serviços, a gente busca auxílio. E se a gente percebe que o inquérito civil tem fundamento, teve atos de improbidade administrativa, a gente então faz um despacho que determina o recebimento o deferimento desse inquérito civil, e então a gente promove a ação civil pública. Daí, promovida a ação civil pública, aí vai para o judiciário, onde o Ministério Público, nos termos da lei ali do artigo 129 da Constituição, se eu não me engano, 127, acho que é 127, a gente vai lá e promove a ação civil pública. E daí, nessa ação civil pública, deve ter todos aqueles atos, a gente faz o pedido liminar. Normalmente, no nosso caso, são as peças bem extensas, de 50 páginas, com a juntada de todo o inquérito civil. Então, acontece de um processo só na inicial já ter mais de 2.000 páginas. Porque a gente tem que juntar, às vezes, a notícia de fato, procedimento preparatório, o inquérito civil, e tudo isso é muita documentação, porque gera muita papelada. E essa é uma parte que a gente faz na promotoria. A outra parte, a gente também cuida dos inquéritos policiais de crimes contra a administração pública, seja peculato, seja corrupção, concussão, a maioria são esses crimes. A gente cuida disso um pouco também, que a gente divide muita atribuição com outra promotoria de Blumenau, então tem esse sorteio também. E a gente também faz mandados de segurança contra entes da fazenda pública. Uma pessoa entra contra a fazenda pública, seja o gerente regional ali da fazenda, ou contra o município, ou algum órgão assim que seja da jurisdição e competência de Blumenau, né, que o processo venha para Blumenau, a gente vai lá e se manifesta, dá o nosso parecer sobre aquele caso. É muito comum um trânsito, a pessoa entra com processo, com mandado de segurança contra o terceiro delegado da delegacia regional, dizendo que aquele processo administrativo ele está nulo, porque não teve a intimação dele corretamente, desrespeitou o contraditório pela defesa. É muito comum esses processos. Ou de imposto, ICMS, também tem bastante, que eles entram contra daí o município de Blumenau, ou contra o estado de Santa Catarina. A gente trabalha, a minha promotoria é basicamente isso, ou seja, a gente faz bastante pareceres e exercita mais a parte de escrita. Atendimento, ao contrário de Blumenau, ao contrário do que eu fazia em Indaial, tem bem menos. A gente ali trabalha mais na parte de escrita, que seria como um trabalho de gabinete do juiz, só que sobre a visão do Ministério Público, então é mais opinativo, tem o caráter de opinião. Resumidamente é isso. João, e se a pessoa tiver interesse em fazer um estágio no Ministério Público, por exemplo, né? Como é que faz? Como é que tu fez para se inscrever para esse estágio? Né? Pode explicar para a gente como é que funciona? Para se inscrever no Ministério Público, é comum, se tu já trabalha em fórum, eles avisarem internamente que vai ter a seleção do Ministério Público. Caso contrário, eu também já vi, acho que foi durante até esse período da quarentena, eles postando no Instagram deles do Ministério MPSC, que eles estão fazendo a promoção de estágios, e também tu ficar ligado no próprio site deles, que eles também divulgam quando há essa promoção de estágios. Então tu vai lá, acessa o site do Ministério Público, vai ter a aba do portal dos estágios, e lá tu segue os passo a passo e faz tua inscrição. Aberta a inscrição, tu vai lá, se inscreve para as comarcas que possuem a promotorias, e lá tu fica lá numa fila de espera até que seja chamado. Daí tu posta suas notas, é muito parecido com o judiciário. É o mesmo esquema do judiciário, para quem já fez estágio lá, é o mesmo esquema, então tu fica esperando. E no meu caso, o promotor de justiça, ele me chamou para fazer uma prova. Então eu fiz a prova, a média que tem que atingir, agora eu não lembro se é 7 ou é 50%, eu não lembro se é agora de cabeça, mas de todo modo
tem que acertar um número X de questões. Se tu faz esse número de questões, tu passa e depois tem a entrevista. No caso, eu não fiz a entrevista, fui logo contratado, e depois que eu fui contratado, eu conversei com o promotor e tudo mais. Mas daí varia um pouco também de promotoria para promotoria. João, na verdade eu ia até te perguntar se antes do estágio tu tinha alguma expectativa ou algum medo, alguma insegurança do estágio. Mas eu acho que pelo visto, tu passasse pelo escritório, passasse já pela prefeitura, já teve um bom caminho, já pelo cartório criminal, né? Então eu acho que essa insegurança tu não teve. Segurança a gente sempre tem um pouco, porque, querendo ou não, é alguma coisa nova, né? A gente fica meio assim, se vai conseguir atender as expectativas que, no caso, o promotor, e não só o promotor, o grupo de trabalho, os assessores, tem de ti, né? Eu tenho muita essa autocobrança, isso sempre tem. Só que como eu já tinha um pouco de bagagem, não propriamente na área de produção de uma peça, isso eu tinha bem pouco. Então talvez essa insegurança, apesar que na faculdade a gente se exercita um pouco, quando a gente vai para a prática, a gente vê que não é bem assim, porque lá na faculdade o professor vai, te guia, diz, bota esse artigo, faz esse aqui. Ali não, quando tu começa a fazer, por exemplo, um parecer do Ministério Público, uma opinião, tu tem que estudar, tu tem que analisar o caso, ver se atende os requisitos daquele tipo de ação, que na mandado de segurança tem que ter prova pré-constituída. Se não tem a prova pré-constituída, tu já pode anular logo de plano. Então já faz o parecer dizendo que tem que ser denegada a segurança por falta de prova pré-constituída. E além disso tem que analisar as preliminares, a questão de mérito. Então isso tu vai aprendendo conforme tu chega lá, e eu não tinha uma experiência muito boa nisso, então nesse sentido tá sendo muito rico o estágio do Ministério Público, que eu acabo pesquisando e estudando bastante as questões de mérito. Oh, que legal. Mas já tinha uma boa preparação, né, João? Antes do estágio. Sim, já sabia muito bem entender como funcionava o processo, né, que quando às vezes tu entra no estágio logo no início, tu não entende muito bem como é que funciona o cronograma do processo, tu fica meio perdido, às vezes tu tem alguma carta precatória, algum ofício que tu fica lá no meio perdido, e isso tu só vai aprendendo manuseando mesmo o processo. Atualmente está em que semestre da faculdade, João? Eu tô atualmente no 8º semestre. É quase só mais um ano. Só mais um ano, graças a Deus. Ô, João, como que o estágio no Ministério Público, ele tá te agregando na faculdade, ou ele agregou na faculdade? Consegue trazer pouquinho da prática do Ministério Público para dentro da faculdade? Olha, que como os temas da minha promotoria é basicamente direito administrativo e eu pego bastante também direito tributário. Esses dois, como é sempre pro final da faculdade, eu ainda não consegui, assim, dizer com precisão quanto me ajudou. Mas tu já começa a ter uma visão de como funciona o Ministério Público, porque não trabalhando lá, tu fica muito restrita à função judicial dele. Que ele só cuida dos processos como auxiliar fiscal da lei, né? Seja no processo de infância, que ele tem que se manifestar, ou no crime, como órgão acusatório. E isso tu vê que muda quando tu entra lá. Tem muita coisa extrajudicial. E isso, às vezes, na faculdade a gente não acaba abordando muito. Por isso que um estágio no Ministério Público é bom para tu conseguir ter essa visão do extrajudicial, de que existe muita coisa fora, que para dar origem àquele judicial teve muita movimentação, muita coisa, e às vezes isso justifica uma demora para, às vezes, entrar com uma ação. Ô, João, então, para quem está na graduação agora, que pode, né, vir a ter essa oportunidade de estagiar no Ministério Público, na verdade, o que tu falaria para esse aluno? Olha, quem tem a oportunidade de fazer um estágio no Ministério Público, eu acho que é uma oportunidade muito boa e tem que fazer, porque lá tu acaba fazendo uma junção do que tu faria de todo o judiciário, seja a movimentação no cartório, por exemplo, de mexer em processo, por mais que agora está ficando mais digital, tudo, sempre tem alguma coisa física para tu mexer ainda, tu aprende a fazer essa movimentação dentro do sistema, apesar de ser um pouco diferente, tu aprende a fazer a parte escrita, então tu aglomera tudo que tu precisa para tua prática jurídica dentro do estágio.
e daí conforme a matéria da promotoria de justiça, né, que no caso a minha é a moralidade. Então, eu acho que é um estágio muito rico nesse sentido, de tu conseguir fazer todas as partes do processo, seja numa denúncia ou petição inicial, seja uma manifestação, uma contestação, uma réplica, ou quem sabe um recurso, uma apelação, ou um agravo de instrumento. Isso tudo tu consegue fazer dentro do Ministério Público sobre a visão do órgão de execução. Então, João, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Obrigada, João. Obrigada pela participação e muito sucesso para ti. Obrigada mesmo por ter aceito o convite. Adorei a conversa. Foi muito show. Gostaria de agradecer vocês duas, a Daiane e a Milena, pelo convite de estar aqui. Poder dar um pouco da minha experiência como estagiário na advocacia, brevemente, no judiciário e no Ministério Público. E fico à disposição para quando vocês precisarem. Obrigada, João. Obrigada, João. Tchau. 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 Então, pessoal, por hoje é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. E para você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal. E também não esqueça de ativar o sininho para poder receber as notificações de quando postarmos conteúdos novos. E obrigada pela participação de todos. E beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Aí fechou, né? Fechou?